Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia de Saturno, primeiro fim de semana do ano e já começamos com o fim de semana canceriano. Mas não é só um fim de semana canceriano, é um fim de semana de lua cheia. Então prepare as emoções, né? Poderemos ter aí emoções mais sensíveis, exacerbadas. Eu já estou sentindo desde ontem. Mas vamos lá entender então o dia de hoje. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou comentar sim, né, os horários que os aspectos acontecem, mas eu vou falar sobre o mapa da lua cheia. Por quê? Porque hoje é dia de lua cheia. Então, hoje, daqui a pouquinho, eu estou gravando aqui 5h23 da manhã, daqui a pouquinho, às 7 horas e 2 minutos, vai se formar a lua cheia. Então, hoje, sábado, entramos na fase da lua cheia. E não é uma lua cheia qualquer, é uma lua cheia no signo de Câncer. Então, deixa eu falar rapidinho os horários, né, que vão acontecer os aspectos. A gente vem da madrugada 3h15 da manhã com a Vênus fazendo bom aspecto com cabeça e cauda do dragão. Então é aquele momento de ver aí as pessoas que estão com você, as pessoas que estão. Eu até tinha comentado sobre isso, acho que no resumão, né? Da gente pegar nesse início de ano, quem está com você, quem passou a virada com você, quem que é aquela pessoa que faz parte, né, do seu caminho. Então, geralmente, nesse momento, a gente está com pessoas muito queridas. Então, muito legal aí aproveitar essa energia. 5h27 da manhã, exatamente agora, né? Estou aqui gravando 5h24, 5h27 da manhã. É a Lua que fala bem, né? Com cabeça e cauda do dragão. Então, também abrindo esse caminho aí para as pessoas, para os relacionamentos, para as questões ali que envolvem a nossa correção de alma, a nossa evolução, aquilo que a gente veio, né, realizar aqui como alma nesse planeta. 5h40 da manhã, daqui a pouquinho, ainda bem que acho que a maioria das pessoas estará dormindo, a Lua faz uma oposição a Vênus. Então tem um aspecto ali que não é tão agradável, um aspecto que pode trazer alguns conflitos interiores e que se refletem em conflitos exteriores. E a própria Lua cheia, que já tende a exacerbar as emoções, né, os nervos ficam à flor da pele, pode trazer isso também. E aí a gente vai ver que amanhã de hoje, o período da manhã, é um tanto delicado, por isso vamos trabalhar aí o melhor dessa energia. 7h02 da manhã é a vez da Lua fazer oposição ao Sol, então temos aí a formação do momento da Lua cheia. Então, Sol e Lua em oposição é aquele momento onde a Lua fica lindíssima, iluminada no céu. Então, se as nuvens deixarem, né? Olha, à noite hoje você verá a Lua cheia em Câncer, lindíssima, né? Esse aspecto também traz um potencial de conflito, de atrito, já que estamos falando aí de uma oposição, né? Mas no mapa na reflexão do mapa da Lua cheia, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. 9h37 da manhã, a Lua faz oposição a Marte. Então, Lua em oposição a Marte é o convite a conflitos, a brigas, enfim, aquela coisa mais irritada, né? Mais nervosa. E aí a gente tem aí tanto a Lua poderosa no seu signo de domicílio, quanto o Marte poderoso no seu signo de exaltação. Então, novamente, cuidado com os nervos nessa manhã, né? Quem não tiver atenta, quem não tiver atento, pode ter aí alguns conflitos ao longo da manhã. Pode já ter alguma coisa na madrugada, algum sonho não muito agradável que venha, né? E pode ter no momento de acordar, né? Pode ter aí algum conflito, alguma briga para quem dorme junto com alguém. E também ao longo da manhã, né, já que a gente vai ter esse aspecto de oposição a Marte, podemos ter alguns conflitos aí acontecendo. Mas, pelo menos, depois que passa, né, essa manhã um pouco turbulenta, a Lua vai se encaminhando para um aspecto que com certeza é o melhor aspecto do dia, né, quem sabe até da semana, que é a conjunção com Júpiter. Então, Lua em Câncer em domicílio, em conjunção com Júpiter em Câncer, que está na sua exaltação. Isso vai acontecer de forma exata às 19h54, então praticamente 8 horas da noite. Provavelmente a gente vai sentindo mais à tarde, né, essa energia da conjunção da Lua com Júpiter, que sem dúvida é a bênção desse sábado, né? Repor aí o seu otimismo, a sua fé, o seu acreditar na vida, né, trazer emoções positivas. Novamente, utilize óleos essenciais que tragam nessa alegria, esse otimismo. Podem ser óleos cítricos, laranja, tangerina, bergamota, pode ajudar bastante. E lá para a noite, às 22h34, a Lua faz uma quadratura com Quiron. Então, para quem ficar
mais acordado aí à noite, pode ter algum atrito, alguma ferida que vem à tona por conta do Quiron. Quem for dormir também pode levar um pouco dessa energia para a madrugada, para os sonhos. Mas, novamente, a conjunção de Lua com Júpiter, que acontece aí à noite e vai reverberando aí à tarde para a gente, é um aspecto maravilhoso, né? Trabalha o melhor desse aspecto, trabalha a energia. Então, assim, lembra que Júpiter ele também tende a expandir tudo que ele toca, ou seja, ele vai expandir as emoções, que é a Lua, que está em Câncer. Então, procure estar com emoções positivas, né? Emoções alegres, de amor, para que isso possa ser expandido para você. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no mapa que se forma no momento da lua cheia. Por quê? Porque esse mapa ele vai reverberar pelo menos até a próxima lua minguante, mas na verdade ele fica como um plano de fundo até a próxima lua nova, né? Então, pelo menos aí pelos próximos 15 dias, a energia aí desse mapa vai estar vibrando para a gente. Então, a lua cheia acontece hoje, dia 3 de janeiro, 7h02 da manhã, no grau 13 de Câncer. Aí, novamente, você que conhece o seu mapa, vale muito a pena você olhar que eu tenho por volta do grau 13 de Câncer ou Capricórnio, ou também, né, os outros signos cardinais, como Libra e Áries. Se você tiver planetas próximos desse grau, aí a gente pode colocar, vai do grau 11 até o grau 15, né? Então você vai ter aí essa faixa de graus sendo ativados pela lua cheia, você certamente vai sentir mais essa energia. Principalmente se um planeta estiver sendo tocado ali, né? Então imagina que você tem ali, sei lá, Marte em Câncer. Você está no momento, inclusive, que Marte está em oposição ao seu Marte, né? Então, isso por si já traz uma energia importante aí para se trabalhar. Eu vou dar uma pausinha aqui para limpar a garganta, só um minuto. Voltando então para falar sobre esse mapa da lua cheia, se você tiver planetas próximos desse grau, você vai sentir mais, mas também tem as casas astrológicas que estão sendo ativadas, né? Então a casa astrológica que você tem o grau 13 de Câncer e a casa astrológica que você tem o grau 13 de Capricórnio. São duas áreas da vida que estão em evidência nesse momento da lua cheia. Então a lua cheia, quem me acompanha aqui já há um tempo, quem está chegando novo também, né, vai passar a acompanhar. Eu sempre falo que a lua cheia é o tempo de colheita, né? Então, aquilo que a gente vem plantando nas luas novas, a gente pode considerar um plantio mais recente, que é dessa lua nova que aconteceu, né, 15 dias atrás, mas a gente pode considerar também um plantio mais longo, né, lá 6 meses atrás, quando foi uma lua nova em Câncer, né? Então, já que a gente está numa lua cheia em Câncer, também aquilo que a gente plantou alguns meses atrás na lua nova de Câncer pode estar se demonstrando agora. Então, queira ou não, como a lua cheia fala de colheita, a lua cheia é sempre um bom momento para a gente avaliar a nossa vida, ver o que está se apresentando para a gente, para saber as sementes que a gente está plantando. Porque a gente planta sementes conscientes, ou seja, você vai lá e sabe exatamente o que você está plantando, o que você quer, mas a gente vai plantando também sementes inconscientes. Ou seja, algumas atitudes, algumas questões inconscientes vão sendo ativadas aí e depois vem a colheita. E aí você fala, poxa, mas por que todo mundo briga comigo? Só dando um exemplo, é que temos Marte envolvido aí. Aí você talvez não perceba que possivelmente, inconscientemente, você está plantando algumas sementes que tragam, né, atraiam essa energia. Lembra, tudo é vibração, né? Então, dependendo do que você está vibrando, seja consciente ou inconsciente, aquilo vai se demonstrar na sua vida. Então perceba, né, um fim de semana, um período agora, né, daqui até os próximos 15 dias, de perceber o que vem se demonstrando na sua vida, quais são as colheitas que você está fazendo. A lua cheia também fala muito de transbordo, especialmente transbordo emocional. Então, aquilo que estava ali, de repente, sendo segurado, né, sendo bloqueado por alguma couraça, alguma coisa ali que, né, não deixa a emoção fluir, muitas vezes na lua cheia aquilo transborda, aquilo vem à tona. Então, se tem alguma emoção que estava sendo ali, tentando controlar aquela emoção, ela estava meio que fechada numa energia de bloqueio, muitas vezes a lua cheia ela explode isso. Isso pode acontecer com você ou com pessoas ao redor, né? Então observa que ao seu redor, né, seja pessoas próximas ou no dia a dia, aí, você no trânsito, enfim, em qualquer lugar, você pode observar, às vezes, pessoas mais exaltadas, né? As emoções mais ali vindo à tona, mais à flor da pele. E a lua cheia, ela também pede equilíbrio. Por quê? Porque estamos com os luminares, Sol e Lua, cada um numa ponta de um eixo.
né? Então estamos falando diretamente aí da lei da polaridade quando falamos das leis herméticas. Então o Sol está no Capricórnio e a Lua está no Câncer. E aí a gente tem dois signos que se opõem, né? O Câncer fala das emoções, o Capricórnio fala da razão, da realização. Câncer fala de família, do passado, Capricórnio fala de missão, trabalho, futuro, e tudo isso precisa ser equilibrado nesse momento. Então, a energia do equilíbrio é uma pedida para a lua cheia. Bom, a lua está em Câncer, então, né? Ela está no seu domicílio, ela exacerba, enaltece as emoções, vai trazer questões de família à tona, questões ali de antepassados, e olha como que é a sincronicidade, pessoal. A sincronicidade sempre está atuando na minha vida, não sei se na sua também. Comenta aqui, né? Eu observo isso acontecendo. Então, vira e mexe, eu entro na Amazon, né? Eu tenho ali. Aliás, eu estou pensando até em fazer uma parceria com a Amazon para poder indicar livros, e aí você compra o livro pelo meu link, e fica bem legal. Estou pensando em fazer isso. Mas eu sempre estou lá na Amazon, sempre estou olhando, né? Deixo lista de livros que eu quero comprar e vou vendo ali quando entra em promoção, quando tem alguma oferta. E não era nem o livro que estava na minha lista, mas eu entrei lá para ver, né? Se tinha alguma coisa legal. E aí sempre aparece também algumas promoções que tem a ver comigo, né? Que a Amazon fala, tem a ver, é para você, né? E aí apareceu um livro, que eu vi lá, o livro chama Quebrando Ciclos, num desconto enorme, né, no Kindle, eu leio muito no Kindle. Então, estava lá quase 80% de desconto do livro para Kindle. E aí eu olhei o livro, olhei o tema, falei, nossa, que legal, o livro tem tudo a ver com a energia de Câncer, fala de quebrar ciclos de padrões familiares. Eu já até compartilhei um pouquinho ali no Instagram, vou compartilhar hoje também, lá nos stories. Aliás, mil perdões, porque eu não consegui responder as caixinhas de pergunta e ela sumiu, infelizmente. Eu fui tentar responder agora de madrugada, né? E o Instagram não deixa, ela sumiu. Então depois, de repente, eu coloco uma outra caixinha de pergunta, apesar que hoje eu não sei se eu vou ter tempo também, mas a gente vai conversando por ali, eu vou responder nos directs. Mas eu vou colocando lá no Instagram a leitura desse livro, por quê? Esse livro fala totalmente desse tema canceriano. Temas geracionais, de família, do passado. Eu já li dois livros que eu gosto muito, né, Herança Emocional e Não Começou Com Você, e esse vai na mesma linha, pela sincronicidade, chegou ontem para mim, quando a Lua tinha entrado em Câncer. Então essa Lua em Câncer convida a trabalhar padrões familiares. E, veja, ela acontece próxima ao Natal, ao Ano Novo, né, e especialmente no Natal, é o momento que as pessoas costumam reunir família, né, mas muitas vezes no Ano Novo também. Então podem ter coisas vindo à tona, né, da família, né, da infância. É um momento muito bom para trabalhar isso. E tem uma frase no livro que eu gostei bastante, né, que você pode decidir ser a pessoa que quebra ciclos, né? Então você pode perceber que o seu pai tem um padrão, seu avô também tinha, seu bisavô tinha um padrão, e você seguiria esse padrão se tivesse no automático, no inconsciente. Mas de repente, ao buscar o autoconhecimento, ao buscar a cura, você tem capacidade aí de quebrar esse ciclo, né? Então é muito, muito interessante a lua cheia em Câncer para a gente olhar para isso. Novamente, vou compartilhar algumas partes dessa leitura lá no Instagram. Bom, a lua cheia em Câncer também vai falar, como eu já falei do passado, das emoções, questões do feminino, né, na ânima, tudo isso vindo à tona, mas contrastando, né, numa oposição exata com um estélio em Capricórnio. Então a gente tem aí praticamente todos os planetas pessoais, fora a Lua, obviamente, que está no signo de Câncer, ali no signo de Capricórnio. Então Mercúrio entrou ontem em Capricórnio, a Vênus já está em Capricórnio, Marte já está em Capricórnio, Sol em Capricórnio. Então, quatro planetas no signo de Capricórnio sendo opostos pela Lua em Câncer. E Júpiter está ali junto com a Lua, né? A gente já vai falar dele. Então, é como se fosse um convite ao equilíbrio, né? E a integração dessa energia. Porque, novamente, esse stellium todo em Capricórnio. Eu não sei você, mas eu aqui estou trabalhando fortemente as metas, objetivos, aquilo que eu quero realizar, tenho ali minha visualização, enfim, estou, né, focado nisso. Tudo isso é Capricórnio. Inclusive estou trabalhando esse fim de semana, atenderei sábado e domingo, né, hoje e amanhã. Então, muito Capricórnio. Estamos aí com o estélio em Capricórnio. De repente vem a Lua em Câncer, se opõe a todos eles e fala, beleza, né, trabalhe o Capricórnio, mas não esqueça da emoção, não esqueça do acolhimento, né? Aliás, ontem eu exagerei um pouquinho, né? E aí fiquei um pouco mal e fui dormir mais cedo. Eu falei, deixa eu já dormir cedo para resolver isso aí, não ficar sofrendo aqui. E aí, novamente, depois que eu dormi,
acordei totalmente regenerado, né? Então, o Câncer, a Lua em Câncer vem convidar a gente a lembrar que Capricórnio é maravilhoso, trabalha, realiza, mas tem que ter o tempo de descanso, tem que ter a autonutrição, tem que ter o acolhimento, tem que olhar para as emoções. Tudo isso é um convite que a Lua em Câncer traz para a gente, contrastando aí, né? Se opondo a toda essa energia capricorniana. Também numa integração, né, benéfica dessa energia, o que a gente tem? O signo de Capricórnio é terra, né? Mas é uma terra que pode ser seca, né? E uma terra seca não dá frutos. E aí vem a água de Câncer e molha, né? Irriga essa terra de Capricórnio. Qual que é a metáfora que a gente trabalha aí? As emoções, né? Então, às vezes você pode estar trabalhando ali só no plano racional, no automático, e se você colocar as emoções, você nutre, você fortalece e fertiliza muito mais esse trabalho. Então, novamente, né? Você tem um objetivo para esse ano. Por que, que você quer esse objetivo? Qual é o padrão emocional? Quais são as emoções que irrigam esse objetivo? A Lua em Câncer pode trazer. Lembra que não é uma Lua em Câncer que está sozinha. Ela está junto com Júpiter. Então, as próprias emoções positivas, as emoções otimistas, vão fertilizar essa terra de Capricórnio, né? Aí, além disso, a gente tem, né? Então a Lua está no seu domicílio, ela não tem um dispositor, né? Que é a própria Lua que está lá. Mas o Sol estando em Capricórnio, o dispositor de Capricórnio é Saturno. E Saturno está no signo de Peixes, está no signo de água também, que fala sobre os sonhos. Então, novamente, Saturno pedindo aí pé no chão, realização de emoções. E olha que interessante, né? Saturno vai sair de Peixes, vai entrar em Áries, mas vai entrar junto com Netuno. Então vai ter um subtom pisciano ainda na conjunção de Saturno e Netuno. Aliás, no workshop eu falo bastante sobre isso, né, sobre essa conjunção incrível que vai acontecer, né, agora, né, já em fevereiro, e vai pegar algum ponto do seu mapa, né? Então, em que ponto que essa conjunção do grau zero de Áries vai cair é um ponto de atenção para você poder trabalhar melhor essa energia. E aí lá no Instagram tem lá o link que eu vou deixar hoje para você que quer a leitura individual, né? Hoje eu vou movimentar mais isso. Bom, além disso, a gente tem esse Saturno fazendo um trígono com Júpiter, né? Então ele está ajudando, a gente está tendo aí um momento de harmonia entre o planeta da expansão e o da estrutura, né? Então é algo que a gente planta agora que tem fundamento, tem estrutura para crescer de forma saudável, né? Muito, muito interessante. Aqui para o Brasil, e eu sei que tem gente que me ouve do mundo inteiro, mas a maioria nasceu no Brasil, né? Então você tem aí esse DNA, você tem essa raiz brasileira, o seu mapa é brasileiro. Aqui no Brasil a gente tem aí essa lunação, né, esse eixo Sol e Lua acontecendo na casa 12 e 6, que é o eixo do trabalho, do sonho, da realização, mas também o eixo da saúde mental e da psicossomatização. Então é um momento também muito bom para a gente olhar para as questões de saúde, né? Eu não sei você, mas que você não passe um ano, né, mais um ano, não sei como é que está a sua saúde, né, mas não passe mais um ano deixando de lado, né, negligenciando essa parte da saúde. Lembrando que a saúde verdadeira, ela vem de hábitos saudáveis e de prevenções, né, porque ter ali não cuidar do corpo, deixar ele adoecer para depois ter que ficar remediando, né, tomando remédios, cirurgias e tudo isso, não é um bom caminho. Não, o melhor caminho é o quê? O melhor caminho é você ter hábitos saudáveis, conhecimento do seu corpo, mantendo ali sim a saúde. Caso ocorra algum evento extraordinário, tudo bem, né? Vai recorrer aí às remediações necessárias, mas no geral a ideia é que você mantenha a sua saúde através dos tempos, né? Inclusive foi muito interessante, eu vou compartilhar aqui porque sempre no dia primeiro do mês, né, a do Terra vai lá e lança as promoções e tudo, as novidades. Como era primeiro de janeiro, acho que eles não lançaram, né? Eu fiquei ali esperando para colocar lá no meu grupo, mas enquanto eles não lançavam nada, eu estava ouvindo um podcast e o cara fala, né, sobre a questão do emagrecimento, com as canetas emagrecedoras, que até fazem você acabar perdendo músculo, né? A pessoa chega a perder 40% de músculo, ela perde também, né, o tesão pela vida, ela perde vontade de fazer qualquer coisa. É uma coisa bem complicada, né? Então, assim, tudo bem, algumas pessoas tomam, mas veja que não deveria ser o seu primeiro caminho, a sua primeira opção. Quero emagrecer, vou para essa caneta, né? Tem formas mais saudáveis de fazer isso. E eu fui compartilhando trechos desse podcast lá no meu grupo,
do WhatsApp, e aí falei também para as pessoas que eu ia trazer alguns estudos do MetaPower, né, que é o que eu estou utilizando para emagrecer também, né, para perder gordura. E olha que interessante, a promoção do mês só veio dia 2 agora, né? Só veio no dia 2. E acho que eu estava intuindo, sentindo que viria o MetaPower. E sim, né? O produto do mês, o produto que a pessoa ganha no mês, né? Se fizer 125 PVs, é o MetaPower que ajuda a emagrecer. Então, vou postar sobre isso também lá no meu Instagram ao longo do dia de hoje. Acompanhe ali. Então, cuide da saúde. Essa lua cheia pede para você cuidar da saúde de forma consciente e integral. Bom, o que a gente tem também aqui para o Brasil? Ascendente em Aquário. Né? O ascendente ficou Aquário, ou seja, é olhar para o futuro, é trazer a libertação, a transformação, a revolução e transformação profunda, porque Plutão está cravado no ascendente. Então, no momento, 7 e pouco da manhã, quando a Lua estivesse formando oposição ao Sol, o planeta que estará ascendendo, né, se a gente conseguisse enxergar no horizonte, seria Plutão. Então Plutão está convidando a renascimento e profunda transformação. Passando rapidamente para cristais e óleos que a gente pode utilizar nesse período, né? Lembra? É nos próximos 15 dias, então você pode ter momentos aí de meditar, de trabalhar com esses cristais e óleos. Bom, eu escolhi o quartzo fumê e o cedro, né? Quartzo fumê como cristal e cedro como óleo essencial. Por quê? Porque eles trazem aterramento, eles trazem pé no chão, né? Eles trazem realização. Então são dois elementos da natureza que vão trazer bastante essa energia capricorniana de pé no chão, de realização, né? De, vamos dizer assim, estimular o chakra básico, né? A nossa conexão com a Terra. E também a gente pode utilizar a selenita e o óleo de salve esclareia. A selenita é uma pedra maravilhosa, o próprio selenita, né, vem de selene, que é lua em grego. Então a gente tem a selenita como uma pedra que trabalha muito a espiritualidade, o plano sutil, limpezas maravilhosas, limpeza de emoções. Aliás, tanto o quartzo fumê quanto a selenita trabalham limpezas muito profundas. E janeiro agora, né? Esse início do ano é um ótimo momento para limpezas. Né? Então, que tal começar o ano com a casa limpa, né? Desentralhando um monte de coisa, se livrando daquilo que não serve mais, inclusive emoções, energias do corpo. Então, a selenita é muito boa para limpeza, conecta a gente com planos superiores, limpezas emocionais. E a salve esclareia é um óleo maravilhoso, eu não sei se você conhece, mas eu usava muito em massagem, né? Quando eu fazia bastante massagem no passado, eu gostava muito de usar o salve esclareia e gerânio junto. Então o salve esclareia, ele trabalha muito essa questão da intuição, né? De abrir o nosso terceiro olho e também trabalha as questões emocionais. Então caso você tenha, né, esses dois cristais, esses dois óleos, utilize nesse período. Não tem ainda, quer aprender a usar cristais, tem um curso de cristais aqui, está na descrição. Não tem ainda o cadastro lá para comprar os óleos com desconto, né, e ter o meu apoio, me chama, já aproveita esse janeiro aí e você pode ter acesso tanto ao cedro quanto ao clariceja. E se você comprar agora, dá tempo deles chegarem na sua casa, inclusive nesse período de lua nova, de lua cheia, né? Então, sem dúvida, se você comprasse, por exemplo, hoje, amanhã, segunda-feira, eles poderiam chegar na sua casa, né, até o final dessa lua cheia. E de qualquer forma, você já teria esses óleos para utilizar em diversas outras oportunidades. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gosta desse trabalho, lembra, hoje especialmente sábado, né? Compartilha lá no Instagram, me marca que eu quero ver, compartilha com outras pessoas, porque é um dia que tem menos gente ouvindo. Não sei, as pessoas no fim de semana, elas não ouvem tanto. Eu já até pensei algumas vezes em falar, não, não vou fazer mais sábado e domingo, vou, né, deixar gravado aí na sexta e pronto. Mas eu gosto de estar aqui com vocês. E tem gente que ouve. Eu sei que tem muita gente que ouve também. Então, até para honrar as pessoas que ouvem, eu quero estar aqui gravando. Amanhã estarei de novo. Domingão, né? Primeiro domingo do ano estarei aqui. Mas ajude a compartilhar, né? Mande para outras pessoas. Pega uma pessoa, pega um grupo, enfim, que você acha que possa gostar desse conteúdo e compartilhe com ele. Lembre de deixar aqui o seu comentário e nos vemos lá no Instagram ao longo do dia de hoje. Muita gratidão, um ótimo sábado. Eu ia falar sexta-feira, mas já estamos no sábado. Um ótimo sábado. Namastê, Harion.